Tudo bem, pessoal? Mais um vídeo aqui para vocês, tá? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre mais um tipo de variável, né? Que não existe em C, mas a gente consegue utilizar, né? Fazendo alguns ajustes, digamos assim, tá? Que seriam os booleanos, a variável booleana, né? Uma variável para dizer verdadeiro ou falso, no caso ligado ou desligado, tá? Então, uma breve explicação aqui, né? O booleano, na verdade, verdadeiro ou falso, true or false em inglês, tá? Em C, não existe um tipo de dado boolean, tá, em inglês, mas a linguagem C reconhece qualquer valor zero como sendo falso e o valor um ou qualquer outro valor diferente de zero como verdadeiro, tá? Então, eu tenho aqui um exemplozinho para tentar explicar isso aí para vocês. Então, aqui, ó, int main, tá? Int booleano. Vou botar o valor um aqui, né, que seria o verdadeiro no caso, ligado, né? E aqui, ó, if booleano, não estou colocando nenhuma condição aqui, ó. Ele vai pegar o valor que tiver na variável aqui. Então, se um, né, ou seja, se um, ele vai fazer isso aqui. Se tiver ligado, ele vai fazer isso aqui. Se não, vai dizer falso. Tá? Então, vou fazer o exemplo com zero aqui, ó. Booleano igual a zero. Vou executar aqui, ó, o que ele fez. Ele pegou o valor que está dentro da variável booleana, então zero. Ah, então é falso. Então ele pula direto para cá, ó. E ele escreveu na tela falso. Ok. Vou botar aqui booleano igual a 1. A mesma coisa que se eu simplesmente botasse 1 aqui, tá? Compilar e executar de novo. Ó, eu não precisei colocar nenhuma regra, né? Eu só peguei um valor aqui, aí ele olhou, dentro do if, se 1, se verdadeiro, então ele faz o que é verdadeiro. Se falso, ele faz o que é falso. Entendeu? Vou inclusive mudar aqui o nome da variável. Vou botar VUF. VUF aqui, tá? Booleano, verdadeiro e falso. Então olha só, não muda nada, não é a questão da variável. Ele vai pegar esse valor aqui e vai olhar. 1, verdadeiro. Então ele executa o que está dentro aqui do bloco, né? Se a condição for verdadeira. Se não, ele executa o que está dentro do outro bloco, tá? Vou voltar para o booleano aqui que fica melhor, no exemplo original. Tá? Então ele vai considerar, como eu falei aqui para vocês, né? A gente não tem uma variável booleana que assume esse valor, mas ele interpreta o valor zero como sendo falso e valor um, o valor diferente de zero, como sendo positivo. Mesma coisa se a gente for analisar uma corrente elétrica, né? Se ali não está passando nenhum sinal, é zero, não tem sinal nenhum. Se está passando qualquer coisa diferente de zero, então tem algum sinal. Ele usa essa analogia na programação aqui. Tá? Então, o valor um quer dizer que tem é verdadeiro no caso, né? Então ele vai executar todo o comando verdadeiro. E o valor zero aqui, mesmo que eu não coloque uma condição aqui, deixa eu fechar o programa. Mesmo que eu não coloque uma condição aqui, ele vai olhar, zero, então é falso, então ele já pula direto para cá. Se eu colocar o 1, verdadeiro, ele executa, né? Fez meu system pause aqui, system pause parou. Eu coloquei aqui uma parte comentada, fiz uma linha mais de código aqui para demonstrar ainda mais. Ó. While, né? E aí aqui dentro um código, ó, printf, fica escrevendo na tela executando para mim. Então, ó, enquanto está desligado, né, zero, então ele não pode escrever esse código. Vê, ó. Ele deu o verdadeiro da linha de cima, deu pause, vou dar mais um pause. Esse aqui, ó, não escreveu executando, né, pulou até aqui no outro pause e ok, deixa eu tirar isso aqui. Tá. Eu vou ligar o meu while aqui agora, ó. While 1, né, então ele vai fazer um loop, ó. Enquanto for verdadeiro, fica escrevendo na tela executando para mim. Então olha só, verdadeiro, pressionar, vai ficar executando na tela para mim indefinidamente. Isso é um loop. Tá? Onde é que se usa isso aí? Uh, qualquer
componente eletrônico que tem um sensor, esse sensor executa dentro de um while, né? Por exemplo, o sensor do carro de vocês, sensor de ré. Quando está dando ré, ele fica lá executando. Quando ele não detecta nada, ele está com 0. Quando ele detecta algum sinal vindo do sensor, ele liga, muda esse sinal para 1 e aí ele fica apitando, né, proximidade. Então, por exemplo, aqui, ó, enquanto for 1, vai ficar escrevendo isso aqui na tela, né? Então, aqui a gente pode ver como o 0 e o 1 pode ser uma analogia com verdadeiro e falso, né? Uma variável booleana que existe em outras linguagens e não existe especificamente no C, tá? Mas esse funcionamento a gente consegue simular, né, usando o sinal 0 e 1 para identificar verdadeiro e falso, por exemplo. Ou qualquer coisa diferente de 0 e 0, no caso. Então, eu fiz esse exemplo aqui, né, que eu tinha colocado, vou deixar ele comentado para não ficar executando indefinidamente. Mas, se eu descomentar ele, executar com esse 1, ele considera uma condição verdadeira e executa, né, tudo que está aqui dentro, né, do while. Então, ó, while, se for falso, não executa nada. Se for verdadeiro, fica executando isso aqui, né, indefinidamente, porque se um não muda. Agora, se eu fosse, enquanto o sensor for maior que 0, quando o sensor for diferente de 0, apita. Quando for 0, não apita. Né? Então, isso a gente acaba utilizando bastante em programação. Né? Os jogos, por exemplo, né, ele fica executando um laço lá quando você aperta para andar, ele detectou que aquele sinal foi acionado e ele executa. Parou de pressionar, ele continua executando o laço, verificando se está sendo executado ou não. Tá? Então, isso aqui a gente usa bastante na programação. Foi só para falar desse tipo de variável que a gente acaba vendo em basicamente todas as linguagens de programação, e aqui no C ele funciona, né, com o true or false, ou seja, o 0 e 1. Tá? Nada demais aqui, mas para deixar exemplificado para vocês.